grande prazer estar aqui com vocês novamente, nessa última palestra do CRM Maker Summit, dessa sexta edição do nosso evento, que é semestral e que eu acredito que todos vocês devem estar acompanhando. A gente teve aí quase 2 meses de palestras, todas as terças e quintas, às 11 horas, e hoje a gente encerra esse ciclo, então, do segundo semestre de 2021, com um tema muito interessante, muito bacana, que é falar de Learning Analytics, métricas e dados para o mercado educacional. E quem vai estar com a gente hoje falando sobre esse tema são 2 pessoas. A primeira é a Michele Amaral, que ela é formada em Comunicação Social, possui MBA em Marketing Digital e MBA de Gestão de Negócios, com 10 anos de experiência em captação, retenção e fidelização de alunos, atua nas áreas de marketing comercial em várias instituições como a FGV, IBMEC e a Agitalen. E hoje ela é Head de Customer Services aqui na CRM Educacional e ela foi responsável pela estruturação da área de Customer Success aqui da nossa empresa. Junto com ela, vai estar o Leonardo, da Mercado Edu. Ele atua nas áreas de educação e marketing desde 2004, ele já desempenhou atividades de docente na área de tecnologia, desenvolvimento designer, de websites e também analista de marketing. Atualmente ele é sócio e diretor comercial na Mercado Edu, empresa que ele cofundou em 2012 e que tem como foco trazer dados estratégicos do mercado de educação, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, para todas as instituições aqui do nosso Brasil. Então, é um papo bastante interessante, um tema muito bacana, que fala de métricas, dados, informações que podem nos ajudar nos desafios de captação e permanência. E fiquem até o final, que tem uma surpresa bacana que os times da CRM e da Mercado Edu prepararam por conta do Dia do Cliente. Então, fique até o final que você vai saber o que é. Michele, Leonardo, muito bom dia. A palavra está com vocês. Uma boa palestra. Bom dia, pessoal. Obrigada, Daniel. Obrigada aí todo mundo que está participando conosco. E a gente vai fazer aqui, vou explorar, né, toda essa expertise do Leonardo, que está aqui com a gente, que é um expert aí em dados, e a gente vai fazer um bate-papo com algumas perguntas, né? Mas fiquem à vontade para colocarem as dúvidas de vocês também aqui no chat ao longo do processo, tá bom, pessoal? Bom, Léo, obrigada aí mais uma vez, né? Reforçando o agradecimento do Daniel. E vou começar já te fazendo logo uma pergunta. A gente sabe, né, que a gente percebe, a gente vê vários dados aí relacionados à evasão do ensino médio. O número de alunos que ingressam no ensino médio é maior do que aqueles que se formam. E isso reflete na possibilidade de estoque, digamos assim, né, para o pessoal de ensino superior trabalhar. Então, eu queria saber se essa minha percepção ela é real, se esses números eles realmente acontecem, e você compartilhar um pouquinho sobre isso com a gente. Legal, Michele. Acho que é importante a gente falar de estoque. Eu quero agradecer também o convite aí de vocês da CRM, o Daniel, a você, Michele. Dar um bom dia a todos, né? Acho que é importante até porque no mercado educacional talvez seja o segmento da economia que a gente mais tem dados disponíveis, né? Falando de dados públicos, governamentais. E nem sempre esses dados são explorados aí pelas instituições, né? Seja superior ou de educação básica, nem sempre esses dados são bem aproveitados do ponto de vista estratégico, tá? Entrando na tua pergunta, a questão de estoque, ela é relevante. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Joia. Só um minutinho, porque... deixa eu ver aqui. Aqui, agora foi. Legal. Você consegue ver? Eu ainda não.
Vocês conseguem, pessoal? Não, também não. Tá. Deixa eu ver. Enquanto o Léo tenta compartilhar ali, pessoal, queria só também aproveitar e comentar, né, que a gente divulgou um e-book recentemente, tá no nosso blog ali da CRM Educacional, vocês conseguem resgatar com alguns dados de captação de alunos. Hoje a gente está falando, a gente vai trabalhar muito aqui com alguns dados sobre o mercado como um todo, né, mas não especificamente sobre taxa de conversão, por exemplo, e é algo que a gente abordou recentemente nesse e-book. A gente deu uma visão com os dados da CRM Educacional, mostrando, por exemplo, taxas, as médias, né, de conversão dentro desse período de pandemia. A gente colocou também ali horário que normalmente a gente recebe mais inscrições, dias da semana que a gente mais recebe inscrições no nosso sistema. Então, acredito que pode ser interessante, né? Vocês conhecerem esse material. Eu acho que pode gerar, inclusive, alguns insights aí para a captação de vocês. A gente sabe que, especialmente para a graduação, as instituições estão aí nesse meio tempo, né? De preparar já para o próximo intake. Bom, acho que agora vai dar certo, porque eu já vejo aqui o conteúdo do Leonardo, ele só precisa de um tempinho para ele aparecer para você, se deve estar carregando. Legal. Assim que estiver disponível, a gente pode falar um pouquinho sobre esses números. Agora já vejo, tá? Legal. Bom, Michele, a gente produziu aqui alguns dashes, né, na nossa plataforma mesmo, para que a gente possa olhar questões como estoque, né, também falar um pouco de EAD, enfim. Essa tua primeira questão específica, né, que a gente está falando dos alunos que entram, né, que saem, eu acho que é importante a gente também pensar na população, né, a gente falar no envelhecimento da população, né, que é um assunto que o pessoal costuma abordar bastante, né, e a gente tem essa realidade, né, de ser um país jovem e ter um aumento aí nos próximos anos, né, da população mais idosa e uma diminuição da população mais jovem, tá? O que é importante a gente falar sobre isso? A gente teve um impacto maior lá entre 2010 e 2020, né? Com uma redução do percentual na população com até 14 anos, tá? Que a gente pegou aqui como base, de 24,69% para 20,87%. Né? Se a gente for falar em redução de 4 milhões de pessoas nessa faixa etária. O que é bacana? Quando a gente olha a projeção de 2030, né, essa redução dessa população ela diminui. Né? Então a gente deve ter uma desaceleração nesse encolhimento e ter uma redução de 1 milhão de pessoas aí entre 0 e 14 anos. Tá? A gente pode ver também, quando vai olhar para os números, né, de alunos na educação básica, tá? Então entre 2011 aqui e 2020, tá? A gente consegue ver um pouco desse número, né? Olha lá, a gente sai de 45, né, de pessoas, de alunos, né, na educação básica e chega a 42 em 2020, uma redução de mais ou menos 3 milhões, tá? Então a gente consegue ver uma certa correspondência também nesse número, tá? A notícia que talvez seja legal, né, o importante aqui é que a gente vai ter uma desaceleração nisso, pelo menos é o que prevê o IBGE, tá? Quando a gente olha para o número de alunos no ensino médio, a gente também vai ter essa correspondência, né, essa redução no número de alunos ali, uma redução de mais ou menos 1 milhão entre 2011 e 2020, tá? E o que é importante a gente pensar também, olha só, a redução no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, aí a gente acelera um pouquinho mais, tá? Então, quando você fala lá de alunos, né, que entram no ensino fundamental e depois aqueles que vão ingressar na universidade, né, essa diferença, a gente pode ver aqui, ó. Vamos pegar o ensino fundamental
né, de 9 anos, o primeiro ano, né, o número de alunos ingressantes. Vamos lá, em 2020, a gente teve 2.796.000 pessoas entrando no ensino fundamental, tá? A gente formou em 2020, né, no ensino médio, 1.875.000. Então, a gente tem uma diferença aqui, tá, de 1 milhão, mais ou menos, entre alunos que entram, né, na educação básica, no ensino fundamental, e que vão ser lá no ensino médio. E aí a gente vai para os ingressos no superior, tá? Então, por que essas questões de faixa etária, enfim, que a gente olha ali para a redução, né, da população com 14 anos, que a gente trouxe antes, é importante a gente observar, mas também não chega a ser tão determinante, tá? É importante a gente não se preocupar tanto com aquilo, porque eu vou ter, né, colocando aí, né, no meu estoque 1.875.000 alunos, né, anualmente, em média, e a gente vai, né, colocar de ingressantes com 18 anos ou menos no ensino superior, que é aquele aluno que, né, sai do ensino médio e entra na universidade, a gente tem um número de 366.000, né, alunos. E aí, o que é legal? Se a gente expandir um pouco essa faixa etária, for olhar para os 19 aos 24 anos, né, a gente vai ter mais 1,5 milhão, aproximadamente, de alunos, tá? Então, o que é importante? Esses são caras que estão entrando até 6 anos depois, né, de se formar do ensino médio. Então, o que acontece? A gente acaba produzindo um estoque, né? A gente segue produzindo um estoque de pessoas que a gente está formando e que não estão entrando no ensino superior. Tá? É interessante observar também, né, Léo, que os números refletem algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a situação da evasão no ensino básico, que afeta diretamente o ensino superior, mas mostra também, como você disse aí, essa questão de que a gente tem muitos alunos ingressando na graduação que são mais velhos. E aí eu aproveito esse gancho para entender um pouquinho a relação desse perfil, né, dos alunos ingressantes aí, em relação ao presencial e ao EAD. A gente tem tido um declínio, por exemplo, no presencial e no EAD, tem um perfil diferente entre esses alunos. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente também um pouco essa visão. Legal. Quando a gente fala de ingressantes, né, a gente está falando aqui dos ingressantes do presencial, privado, né, inicialmente, e a gente tem uma redução lá desde 2014 no número de alunos que ingressam, tá, no presencial, né. Então, uma queda ali grande de 2014 para 15, 16, uma reação em 2017, né, depois uma tendência de queda em 18 e 19. Tá? O que é importante a gente ver também? Não só a questão de faixa etária, de evasão no ensino médio impactam nesse número, mas principalmente situação econômica. Tá? Eu trouxe aqui para a gente comparar um gráfico. Isso aqui eu busquei no Banco Mundial, tá? É o PIB per capita, né, no Brasil em dólares, né? Então a gente está lá chegou a 13 mil em 2011, e depois a gente tem uma redução gradativa desse PIB per capita. E olha como a gente tem aqui, ó, aquela queda grande de 2014 para 2015, né, 16, e uma reação aqui em 2017 também no PIB. Se a gente olhar para esse número de ingressos no presencial privado, e aí o presencial a gente também tem que considerar que são cursos mais caros, que precisam mais poder aquisitivo para você ingressar. Olha como a gente tem, né, aquela queda maior de 2014 para 2015, 16, sobe em 17, né, e depois a gente cai. Então tem o impacto econômico, ele é muito significativo, e se a gente olhar esses dois gráficos, eles praticamente têm um comportamento, né? Falando do EAD, tá? Aí a gente vai ver o crescimento do EAD, que é bastante grande nos últimos anos, né?
Então, o que impacta? Depois até a gente pode falar um pouco mais disso, né? Eu preparei um outro dash, especificamente do EAD, em que a gente vai olhar para o que acontece no EAD a partir de 2017, a partir do decreto 1057, em que a gente tem uma ampliação, né? A possibilidade de ampliação do número de locais de oferta pelas instituições. Então, o que isso traz, né? O que isso proporcionou, na verdade? Uma maior ramificação, né, do EAD, de chegar em locais onde a gente não tinha oferta de ensino superior antes, né, e que talvez aquele polo que está chegando lá seja a única oferta, né, então a gente conseguiu, de uma certa forma, chegar a locais com o EAD e com o ensino superior que não chegava antes. Isso vai refletir muito, né, no aumento do número de ingressantes no EAD. A gente consegue depois olhar ali, inclusive, o número de ingressos nesses novos polos em relação aos polos que já existiam, tá? Então, realmente, a gente tem esse crescimento mais acelerado, né, a partir de 2017, com essa mudança de regulação, tá? Aqui, falando de faixa etária, né, de perfil um pouco do aluno, do presencial e do EAD, olha só, quando a gente fala de faixa etária, né, no presencial, a gente vai ter lá uma predominância, né, dos alunos até entre 19 e 24 anos, tá? Esse é o público que mais entra no presencial nas redes privadas. E a gente tinha uma situação inversa no EAD, né? Vocês podem ver que eu estou pulando aqui, né, dando um intervalo de 5 anos, de 4 anos, né? Até para a gente não ficar com muita informação na tela, tá? Então, eu saio aqui, mantenho esse perfil, né, na rede privada, no presencial, mas no EAD a gente tem uma inversão, tá? Esse público, ele não era o prioritário, a gente tinha alunos com uma faixa etária mais elevada, alunos mais velhos aí, né? Ou menos jovens, tá? E a partir, lá em 2019, a gente consegue observar que o 19 a 24 assume aí a liderança, né? A gente tem maior número de alunos nessa faixa etária. De 15 para 19, a gente sai de 374 mil para 822 mil nessa faixa etária. O que acontece? É um reflexo, claro, de chegar em locais onde a gente tinha uma demanda reprimida para ensino superior. Então, quando você leva um polo para uma cidade, né, do interior do Brasil, em que não tem outra opção, o aluno vai acabar fazendo. Então, isso é um reflexo, né, dessa nova ação que a gente tem, e também de situação econômica, né, quando você tem, de repente, a redução de capacidade de pagamento, né, ou de consumo na população, às vezes eu vou para o curso que eu posso pagar. Então, também vai ter esse impacto aí no crescimento da faixa etária, né, da faixa etária de 19 a 24. Então, é legal a gente observar que tem essa inversão, né? O EAD sempre, a gente teve aquela visão de ser uma modalidade que é preferida, né, por pessoas de uma maior, enfim, que já estão numa atividade profissional, né, que eventualmente não para cursar uma instituição privada, né? Mas hoje a gente tem uma inversão e a gente já tem o público mais jovem também no EAD. Falando de origem de aluno, tá? No EAD a gente vai ter uma predominância um pouco maior de alunos que vêm da escola pública, né? Então 81% dos alunos de EAD vêm da rede pública, né? E enquanto no presencial a gente tem 60%, né? 30% dos alunos vêm aí, 30,95% vão vir da rede privada, tá? Não sei se eu te respondi, Michele. Sim, respondeu. E aí eu ia fazer uma ponderação que esses números, eles não refletem, né, o cenário da pandemia, que são baseados em números do censo, correto? Sim. E aí a gente tem visto, pelo menos aqui com os dados da CRM Educacional, que a gente tem acompanhado, tem tido uma aceitação de alguns perfis que até então não viam o EAD como uma possibilidade, ainda que, claro, a gente também teve a confirmação daqueles
alunos que realmente não se adaptaram dentro desse processo de EAD, né? E aí eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, assim, se você acredita, e é realmente uma opinião, né? Que no próximo censo, que talvez esse número aí de jovens, será que vai aumentar? Né? Esse número de jovens de 19 a 24 anos optando por o EAD? É uma pergunta que a gente não tem resposta, né? Mas qual a sua opinião? Não, eu imagino que sim, tá? A gente tem um agravamento também de situação econômica. Sempre faço esse paralelo com a situação econômica, porque a concorrência, se a gente for pensar numa concorrência entre presencial e EAD, o EAD tem essa vantagem, né, de ticket, de preço, né? Então isso é relevante. Sim. Quando você tem uma situação, ano passado a gente teve uma redução de PIB de 4 e alguma coisa percentual, né? Então, certamente isso vai impactar. Eu sei porque eu tenho estagiários na empresa, né, que cursavam presencial, né? Poxa, mas agora eu estou tendo que assistir aula em casa, então eu vou trocar para o EAD porque eu pago a metade, né? Ou algo nesse sentido. Então, imagino, certamente a gente vai ter esse impacto, né? Em função dessa dança de atos. Ainda mais com as reduções recentes, né, das políticas públicas, enfim. Então, realmente pode ser uma tendência, porque no Brasil o EAD realmente ele é bem mais barato. A gente sabe que lá fora o cenário é um pouquinho diferente, né? Isso aí. E a gente percebe também os nossos clientes investindo mais no EAD. Então, eu acredito que as ofertas também devem crescer, que foi algo que aconteceu a partir da portaria, né, da portaria número 11 de 2017, que flexibilizou ali os lançamentos dos polos EAD. A gente teve uma flexibilização bem interessante e isso aumentou a oferta da graduação nessa modalidade. E eu queria te pedir, né, para compartilhar com a gente alguns dados relacionados a esse tema, né? Como é que foi esse crescimento dos novos ingressantes após esse decreto, né, considerando o EAD? Como é que foi a evasão após esse momento, considerando também esse mercado de EAD e se isso afetou de alguma forma a diversificação de cursos, né, escolhidos pelos alunos. Legal. Várias perguntas de uma vez só. Não, tranquilo. O que é bacana? A gente já falou desse crescimento de ingressos que a gente tem no EAD a partir de 2017, tá? Que é bastante evidente. Mas eu acho que tem uma questão que você já tocou aí, um pouco antes da pergunta, que é muito legal da gente dar uma ênfase, né? Que é a questão de, muitos clientes nossos estão investindo, estão entrando no EAD. Você colocou isso antes. E a gente vê, né, a partir de 2017, um fortalecimento das instituições independentes, né, em crescimento de número de alunos mesmo, das marcas regionais, que a gente fala muito, né, e talvez essa seja a informação, a novidade mais interessante que a gente tem no EAD a partir de 2017. Tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente mostrou aquele número de ingressos no EAD, e veja a curva, né, que a gente tem, né, a partir depois de 2016, nos ingressos em instituições independentes e nos grandes grupos educacionais. Tá? Então eu saio lá de ingressos de 96 mil por ano, né, no ano de 2016, nas instituições independentes, e a gente vai para 263 mil. A gente quase triplica aí o número de alunos que estão ingressando no EAD nas instituições independentes, nas marcas regionais, tá? Quando eu vou olhar para os grupos educacionais, eu saio lá de 746 mil, também cresce, porque também abre muito polo, mas não chega a dobrar. Então, aqui eu tenho um crescimento, eu triplico o número de alunos, e aqui a gente não chegou bem a dobrar esse número de alunos, tá? Número de ingressantes. Se a gente for olhar a quantidade de instituições ofertando EAD, até 2016 a gente tinha 217 instituições de ensino superior que ofertavam EAD. Em 2019, a gente passa para 413, tá?
olha só o crescimento das instituições independentes. Eu tinha 184 instituições com EAD e a gente passa para 365. Né? A gente dobra esse número. Lá nos grandes grupos, vai de 30 para 44. Né? A gente cresce 50% aí. Tá? E aí, olha também o número de instituições entrando no EAD por ano. Né? Até 2016, a gente teve lá 16, 15, 25 instituições no ano de 2016. Né? 2017, 45, 87 em 18 e 75 em 2019. Então, quando você fala ali de ter muitos clientes de vocês que estão investindo no EAD, que estão entrando nessa modalidade, aqui acho que a gente consegue enxergar bem isso. Tá? Que eu trouxe ingressos por grupo educacional, talvez a gente possa pular isso, mas olha outra questão interessante, a quantidade de polos. Né? A gente sai de 2016 com 5.133 polos, 2017 ano do decreto, né? E 2019 a gente chega a 16 mil, também triplica o número de polos, né? no país. Tá? E olha só o crescimento de polos nas instituições independentes, eu tinha lá 2.000, vai para 8. E nos grandes grupos a gente tinha 3, foi para 7. Tá? Interessante. Eu vou pegar um gancho nessa sua fala aqui, até retomar um pouquinho, porque eu vi uma reportagem recente, que foi um levantamento da PwC, que falou que a quantidade de fusões e aquisições no primeiro semestre de 2020 ficou acima 17% dos últimos 5 anos, né? E você mostrou agora um crescimento das instituições, da oferta das instituições de ensino independentes, ou seja, não são os grandes grupos. E a gente sabe que esse movimento, e a gente tem visto, né, reportagens aí recentes, inclusive agora em 2021, sobre fusões e aquisições de grupos educacionais, né, comprando faculdades menores, instituições de ensino menores. Inclusive tivemos uma movimentação de alguns clientes nossos também nesse sentido. Qual que é a sua visão, assim, em relação, né, comparando esse cenário que você vinha vendo até então, especialmente relacionado ao EAD, de crescimento das faculdades independentes, e agora a gente percebendo o aumento das fusões e aquisições das grandes empresas, dos grandes grupos educacionais? Eu acho que a gente vai ter uma visão melhor com os dados de 2020. Né? Eu acho que a gente vai conseguir perceber ali se em números de alunos, por exemplo, a gente vai ter essa correspondência, esse crescimento nos grandes grupos. O que aconteceu com a situação da pandemia é que a gente teve muita instituição menor, né, que passou por dificuldades e o grande grupo tem lá o maior poder econômico e acaba comprando. Né? Então, assim, eu imagino que a gente vai ter, né, essa situação bem exposta a partir de 2020, né? A gente vai ter um crescimento de número de alunos, mas a gente precisa ver qual se vai ter esse crescimento correspondente de 17%, por exemplo, ou não, tá? O que a gente vê até 2019, pelo menos, é um fortalecimento muito grande, né, das marcas regionais, né, porque com a possibilidade, com o ingresso dessas marcas no EAD, o que aconteceu? Você tem a oferta da tua instituição que está há 20 ou 30 anos, né, na região e que todo mundo conhece, confia na marca, e às vezes um polo de um outro grupo, né, e o aluno, quando tem que fazer, né, a escolha entre a marca que ele conhece e aquele grande grupo que é nacional, ele faz essa opção. Então a gente conseguia perceber esse movimento até 2019. Vamos ver o impacto, né, que essas aquisições e que essa dificuldade eventualmente que algumas instituições passaram e vamos ver o que vai trazer a partir de 2020, tá? Eu acho que a gente teria que aguardar um pouquinho para poder falar em cima de número mesmo. Deixa eu só te mostrar também, Michele, um outro número que é interessante aqui, que eu separei, que é o número de ingressos, né, de alunos ingressantes nos polos
lá no ano de 2019, né, alunos que ingressaram nesse ano, em polos que tiveram abertura até 2016, quer dizer, polos que existiam antes do decreto, né, antes daquela situação de 2017. 647 mil alunos. Tá? Em 2019 também, o número de alunos que ingressou em polos que foram abertos a partir de 2017 foi de 860 mil alunos. Então, percebe que aquele crescimento, né, que a gente estava vendo, aquela aceleração do crescimento do EAD, ele foi muito, né, impulsionado por essa abertura de novos polos, né, essas novas ofertas, de chegar em locais onde a gente não tinha o EAD antes, enfim. Mas aqui eu acho que fica bastante evidente esse número. Você mencionou também a evasão, o que é interessante, ó. A gente consegue ter uma redução, pelo menos da aceleração da evasão no EAD, que a gente sempre sabe que é mais alta do que no presencial, tá? Mas não cresceu no mesmo ritmo que a gente teve o crescimento de ingressos, tá? Talvez seja essa notícia mais interessante aí também, né, com que diz respeito à evasão no EAD. Bacana. Obrigada pelas respostas aí. Eu vou retomar, você falando dessa questão da evasão e tudo, me lembrei de um ponto que é comum os nossos clientes nos perguntarem sobre alguns relatórios, né, do MEC, falando sobre índice de reposição. Eu queria te pedir para retornar, né, nesse tema, explicar para a gente o conceito e como é que é o histórico desse índice de reposição, que eu sei que é algo que a gente sempre ouve por aqui. Legal. Como é que a gente trabalha índice de reposição aqui na plataforma, tá? Eu olho para o número de alunos, né, que estão deixando, né, a instituição ou o ensino superior como um todo, ou por evasão ou por conclusão do curso. Então, são aqueles alunos que deixam a instituição no ano, e eu vou comparar esse número com os alunos que estão ingressando. Tá? No caso, aqui eu estou fazendo uma comparação de reposição entre o EAD e o presencial, né? E olha lá, vamos pegar 2019. A gente teve uma reposição de 143%, quer dizer, o número de ingressos corresponde a 143% do número de alunos que deixou o ensino superior EAD. Tá? Quando a gente vai olhar para o presencial, aí olha só, tem uma evolução lá, até 2015 a gente tinha um índice de reposição positivo. A partir de 2016, a gente começa a ingressar, né, um número menor de alunos do que estão deixando o ensino superior. Né? Então, em 2016, os ingressos correspondem a 94% dos alunos que deixaram o ensino superior. Né? Em 2017, 85%. 85 em 2018, e em 2019 a gente repôs 81% dos alunos que deixaram o ensino superior presencial. Tá? Claro que aqui a gente está trazendo números gerais, né? País todo, por modalidade, simplesmente, mas a gente conseguiria também abrir isso por instituição ou por um curso específico, tá? Isso é bem legal, eu até faço um parênteses aí, trabalhei, né, em instituições de ensino por muitos anos e ter acesso a esses dados ajudam demais, né, na estratégia das organizações, é realmente algo bem interessante. E é interessante esse gráfico que você mostrou do índice de reposição, que é um movimento que a gente vem percebendo aqui na CRM Educacional também, relacionado ao trabalho com a permanência de alunos, né? A gente a gente via até muito pouco tempo as instituições se preocupando apenas em captar mais, né? E com esse cenário que você mostrou, as instituições começam a trabalhar um pouco mais com a permanência de alunos, porque percebem, né, que a conta não fecha se você tiver um índice ali de reposição abaixo, né, do 100%. Então, realmente é algo que a gente tem visto também no mercado. Muito bacana. Perfeito. Bom, eu queria te falar um pouquinho agora de tendências. O Daniel, que está aqui, né, com a gente, ele fez uma palestra aqui no CRM Maker Summit também, recentemente, e ele divulgou uma pesquisa bem interessante da World Economic Forum.
que apontava ali as profissões do futuro. Eram várias profissões, inclusive quem não assistiu essa palestra, a gente vai divulgar a gravação em breve. E falava muito de áreas de TI, robótica, marketing digital, fintechs. E assim, nós como empresas, né, a gente tem visto também essa dificuldade muitas vezes na hora de contratar, né? E aí eu queria saber se os cursos com tendência de crescimento, né, de acordo com os dados históricos, será que eles, né, são cursos relacionados a essas áreas que são apontadas nessa pesquisa como profissionais do futuro, né? Lembrando que há algum tempo atrás a gente teve um apagão aí na área de engenharia. Agora a gente vê esse apagão aí, como, né, a gente costuma dizer, na área de TI. Mas o que os números nos dizem sobre essas possibilidades de cursos? Legal, Michele, você fala sobre isso, porque eu tenho a mesma dificuldade aqui. Quando a gente precisa contratar desenvolvedor, pessoal da área de TI, a gente sofre um pouquinho, né, para conseguir um profissional, tá? Mas o que eu acho legal? Vamos dar uma olhada. Eu vou abrir aqui os ingressos nos cursos de graduação. A gente pode olhar rapidamente, tá, essa evolução no presencial no EAD, e depois eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta, e eu trouxe uma demanda mais nessa área de tecnologia, enfim, nessas instituições aí que a gente, nessas instituições, nesses cursos que você comentou. A gente abre e olha para isso também. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de crescimento, né, por curso, e quais são os cursos mais procurados, né? O que mais matricula hoje? Tendo a acreditar que não muda muito, considerando no histórico dos dados aqui da CRM. O que a gente fez aqui? Ó? Eu saltei para uma outra tela para a gente poder colocar uma avaliação de crescimento, tá? Então a gente tem, eu peguei os últimos 3 anos só, né? Para a gente ter ver uma tendência mais recente, né? Então olha lá, o direito ele tem um pequeno recuo, mas o direito ele é um curso que ele fica estável, né? Cai um pouquinho, o outro ano sobe um pouquinho, enfim. A gente deve ter um impacto maior no direito a partir da entrada do EAD, né? Então, alguma redução a gente deve sentir aqui, tá? Mas até 2019 é um curso estável. Administração caindo, tá? Se a gente for abrir, deixa eu ampliar um pouquinho minha tela aqui, número de registros, é tudo. Vocês vão começar a observar que o que a gente tem em verde, na maior parte, é área de saúde. Tá? Então vamos lá, enfermagem, né? Psicologia, que tem pedagogia também, estável, né? Um crescimento pequeno, mas a enfermagem também. Né? Porque a enfermagem cresceu um pouco porque também teve entrada no EAD, né? Mas lá, odontologia, o que está em verdinho aqui teve crescimento do número de ingressos. Medicina, né, a gente teve novas ofertas de vagas, biomedicina, medicina veterinária, e aí a gente já começa a aparecer aqui análise e desenvolvimento de sistemas, um crescimento de 22%. Estética também, enfim, tá, esses seriam os cursos. Os cursos tradicionais, né, se a gente pegar engenharia, por exemplo, engenharia civil, perde 40% dos alunos em 3 anos na modalidade presencial. Tá? Vamos pegar aqui arquitetura, né? 23%. É um reflexo também do mercado da construção civil. Tá? Então, assim, em termos de cursos mais procurados, a gente não muda muito. Né? A gente tem lá 235 mil alunos no direito, né? Mas a tendência de crescimento, né, que a gente observa ali entre 17 e 19, está muito focada na saúde, principalmente. Tá? Se a gente for olhar para o EAD, quer ver? Deixa eu abrir aqui uma outra tela também para o EAD.
Legal que o pessoal está vendo você montando um relatório em tempo real, né? Ó, é assim que a plataforma funciona. É bom que o pessoal já vê como é que é. Super interessante isso, que você já vai colocando ali os dados que você precisa e ele gera para você. Muito legal isso. Isso, o que é bacana, eu tenho os dashboards, a gente consegue montar, né, na plataforma, mas eles sempre são uma visão de gráfico e com um detalhamento um pouco menor. Então, o que eu fiz, na verdade, foi saltar com aqueles mesmos dados que estão no gráfico para um relatório detalhado para a gente conseguir observar os números aqui, né? Bacana. E aí, falando de EAD, a gente tem quase tudo crescendo, principalmente a partir de 2017, né? Talvez serviço social, ali entre os 10 primeiros, é o único que tem uma redução. E aí a gente vai ter esse reflexo também em função do crescimento, né, do número de polos, né, o crescimento da oferta do EAD, e olha lá, tem cursos aqui como enfermagem crescendo 242%, nutrição 220%, então percebe que a área de saúde, aqui a gente também tem a estética, né, que a gente tinha como uma tendência, deixa eu ver o que mais aqui, que a gente pode destacar com crescimento bastante grande, a perícia criminal, um curso novo, né? Então, biomedicina. A área de saúde segue se destacando, tá? Então, mesmo no EAD, né? Então, isso que a gente tem visto até 2019. Eu costumo... Léo falhou um pouquinho aqui para mim, não sei se para vocês também. Você está me ouvindo? Leonardo, você me ouve? Bom, acho que ele travou. Vocês me ouvem, pessoal? Eu acho que ele caiu. Eu estou te ouvindo, Michele. Eu acho que ele caiu. Segue, eu vou tentar conversar com ele aqui em paralelo. Tá, ok, obrigada. Eu vou aproveitar, então, pessoal, aproveitando que a gente está chegando aí no final, né, e compartilhar com vocês que a gente está com uma parceria junto com o pessoal da Mercado Edu, junto com o Leonardo, e a gente, como uma ação do Dia do Cliente, a gente tem alguns presentes aí para os nossos clientes que a gente vai lançar. Então, eu vou aproveitar enquanto o Léo retoma para apresentar, e inclusive porque alguns desses dados que a gente está falando são dados que estarão disponíveis para quem são os nossos clientes dentro do software de CRM para captação de alunos ou do CRM para permanência de alunos, tá? Então, isso é bem legal. A gente está lançando isso como um presente aí, em conjunto da CRM Educacional com a Mercado Edu, liberando gratuitamente esses dashboards para vocês, que são os nossos clientes. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, a gente vai ter aqui, então, a disponibilização do dashboard, onde vocês vão ver o perfil, né, de matrículas e ingressos, e aí a gente vai ter, vocês vão conseguir fazer filtros por região, para conseguir entender esse cenário, vão conseguir verificar a quantidade de matriculado por modalidade, no EAD, quantidade de candidatos por vaga. Então, vai ser um dado bem legal que vai ajudar vocês aí no processo, lembrando que isso vai ficar aqui junto com painéis, ó, painéis, aí vocês alteram aqui dentro dessa setinha para ter acesso a esses dados, mas a gente vai mandar comunicado tudo direitinho também, tá? O perfil do ingressante que a gente estava conversando, né, que modificou um pouquinho em relação ao EAD, a gente começou a ter mais candidatos jovens, então vocês vão conseguir também ter essa visão, realizando o filtro, inclusive pela região. Aqui, a relação de novas vagas, dos inscritos nas novas vagas e dos ingressantes, né, que são as novas matrículas, relacionando também por modalidade. Então, assim, vocês vão conseguir ter uma visão bem bacana para conseguir trabalhar aí na captação de vocês. E esse daqui é um spoiler da CRM Educacional,
que em breve também vai ser liberado para vocês no dashboard de captação de alunos que vocês já possuem, em que vocês vão conseguir acompanhar aí né, os dados de vocês, esses dados que estão aparecendo aqui, eles são fictícios, né? De acompanhamento de meta. Então, vocês vão lançar lá no sistema a meta de matrículas, de convocados, de inscritos, e vocês vão conseguir acompanhar isso, inclusive com uma projeção, tá? Tudo isso vocês vão depois entender mais no detalhe, a gente vai apresentar tudo isso para vocês. Aqui, o nosso objetivo mesmo é só divulgar para vocês esse presente aí, porque ontem foi dia do cliente, a gente não podia deixar passar em branco. Além disso, para a permanência de alunos, vocês também vão ter o perfil do evadido lá dentro do sistema, com os dados também a nível de Brasil, com a possibilidade de realizar os filtros também. Um ranking de retenção, quais são os cursos que possuem, né, maior percentual de permanência dos alunos, vocês vão conseguir acompanhar isso também dentro do sistema. E, por fim, avaliando também a taxa de evasão, a taxa de retenção, a relação disso também por localidade, enfim, vai ser algo bem bacana para vocês, que a gente vai disponibilizar aí como um presente aí para vocês em breve. Então, acompanhem aí com a gente e não deixem de verificar esses números com a gente, tá bom? Deixa eu voltar aqui, eu vou entrar no próprio sisteminha para a gente ver alguns desses dados que a gente estava falando. Só um minutinho, deixa eu pausar aqui só para voltar a carregar, para a gente conseguir aqui retomar com o Leonardo. Olha, pronto, voltou. Léo, você me ouve agora? Michele, tudo? Eu fui perceber, acho que uns 3 minutos depois que eu tinha caído, eu estava falando aqui. Não, imagina. Eu aproveitei esse momento e já dei aqui o spoiler, já mostrei os dashboards que nós desenvolvemos juntos e que nós vamos disponibilizar aí gratuitamente para os nossos clientes, como um presente, né, de Dia do Cliente aí, que foi ontem, dessa parceria. E aí, então, vou deixar você retomar o que a gente estava conversando relacionado aí às questões dos cursos, com mais procura, essas tendências que a gente estava conversando. Legal, vou tentar resumir ali que a gente acabei abrindo aqui vários relatórios, né? Mas acho que é importante a gente perceber que sim, né, que a gente vai ter um crescimento nesses cursos aí que são tendência, né? Então a gente tem, principalmente no EAD, né, olha lá, análise e desenvolvimento de sistemas com crescimento grande, né, Big Data, olha só, um curso que no primeiro ano ele tem 132 alunos, depois a gente já tem 2.014 alunos no segundo ano, em 2019. Então tem um crescimento, mas o que é interessante, quando a gente vai observar o curso que tem maior procura, análise e desenvolvimento de sistemas, esse curso, se a gente vai comparar com direito, por exemplo, que a gente tem 280 mil, ou administração, né? A gente vai estar falando de um curso que ele ainda é pequeno, né? A gente tem um número menor de alunos. Se a gente somar todos esses cursos da área de tecnologia, e aqui também, jogos digitais, bancos de dados, né, Big Data, a gente tem 70 mil alunos no EAD. Aí a gente vai comparar lá com direito, com administração, a gente ainda está longe. Então, assim, é tendência, né? A gente tem crescimento nesses cursos e só acho que é sempre interessante, né? Principalmente no EAD, mas é sempre interessante a instituição, quando pensa em portfólio, na abertura de cursos, também medir a realidade regional que ela tem, né, até para perceber se vai ter procura nesses cursos ou não, né, porque são cursos que a gente obviamente tem uma procura menor, tá? Mas sem dúvida tem um crescimento, tá, Michele?
Legal, muito bom, obrigada. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar da gente falar um pouquinho sobre pós-graduação. Por quê? Nesse e-book que eu comentei, que a gente lançou, inclusive a gente disponibilizou aí, o time disponibilizou o link para quem quiser acessar esse e-book. A gente notou, com os dados da CRM Educacional, tá? Que a pós-graduação ela já vinha crescendo antes da pandemia, mas que com a pandemia se tornou a bola da vez. Assim, pós-graduação principalmente, e inclusive cursos de extensão também. Muitas instituições começaram a lançar cursos de extensão, e por causa da questão às vezes até do preço, da disponibilidade, de serem cursos mais práticos, a gente pelo menos percebeu, e nos números que a gente tem, que a gente acompanha, nas conversas com os nossos clientes, que realmente chegou a vez da pós, né? Que muitas vezes ficava aí um pouquinho de lado. Então, eu queria saber quais são os principais cursos que nós temos graduados formados, para que as instituições presentes aqui conosco possam usar isso para pensar, será quais pós-graduações, né, poderiam atender esses novos formandos aí da graduação? Legal. É importante, eu queria ressaltar, né, que infelizmente a gente não tem dados públicos como a gente tem para o censo da educação superior, né, para a graduação, como a gente tem do censo escolar, que é o número de alunos, né, em cada curso, em cada instituição. A gente não vai ter isso, né, para o lato sensu, tá? Infelizmente, né? Então, não consigo dizer para vocês qual é o número de alunos que tem no MBA em marketing, né, na instituição X, porque esses dados não são coletados, não são divulgados em função disso, tá? Então, o que a gente usa aí para pensar após, né? Eu vou olhar para os alunos concluintes, né? Então, aqueles alunos que estão deixando a graduação e que têm a possibilidade, né, de ingressar numa especialização. Tá? E aí a gente vai ter uma relação, claro, com o que a gente estava vendo de cursos com maior número de alunos, né? Mas olha só, a gente, em 2017, porque aqui o que eu fiz? Como não me importa muito, né, para vender especialização, se o aluno fez um curso presencial ou à distância, eu não fiz essa distinção por modalidade, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Pedagogia, tá? O curso que mais forma, né, em 2019. Depois, Direito, Administração, que são os cursos que a gente mais tinha ingressantes também, né? Redução de formandos na administração. Educação Física, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, tá? O enfermagem, né? Então, esses seriam os 10 cursos que a gente mais tem concluintes no país, tá? Então, obviamente, eu posso pensar, né, em cursos de pós que tenham essa relação. O que é bacana também? A gente vai ter aqui, e aí esses números a gente de alunos no estricto sensu, né, no mestrado e no doutorado, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês o número de ingressos, né, nesses programas de mestrado e doutorado no último ano, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter, no mestrado, 30 mil alunos ingressantes em 2019, 1.350 no doutorado. Aí a gente tem aquele programa que é o mestrado e doutorado. Tem lá 65 alunos ingressando em 2019, e no mestrado profissional, 21 mil alunos também em 2019, tá? Legal, muito bom. Obrigada pelos dados, assim, a gente já chegou aqui ao nosso horário, teria várias outras perguntas, mas o nosso tempo é curto. Eu queria só reforçar, com base até na sua última fala, sobre a questão de que os dados da pós-graduação, eles não são tão abertos como o da graduação, por causa das exigências do MEC, etc. Então, todos os relatórios que eu comentei, pessoal, que a gente lançou em parceria com a Mercado Edu, vocês conseguirão fazer os filtros por estado, cidade, instituição, curso, tudo direitinho, tá? É só para complementar aí, que eu acabei, né, mostrando só um print para vocês terem uma ideia.
Mas, então, são essas as perguntas. Eu deixo para o Dani avaliar se tem alguma pergunta adicional. Para não monopolizar, já monopolizei muito. Michele, eu acho que vocês acabaram abordando, né, os temas todos que a gente se propôs. Eu acho que foi uma discussão muito bacana, dados muito importantes, e também essa apresentação dos dashboards dentro da plataforma da CRM Educacional, né, powered by Mercado Edu, muito bacana também. Acho que vai ajudar bastante os clientes, e acho que até mais pela questão do horário, né, vamos seguir aqui. Acho que a gente tentou condensar todas as perguntas durante a sua conversa, né? E eu acho que foi um bate-papo muito bacana. Como recado final, eu só peço para o pessoal que participou poder avaliar a apresentação. É bastante importante para a gente ter esse feedback de vocês, né, que participam. E, de novo, agradecer Léo e Mercado Edu pela palestra, pela parceria, e Michele também pela condução aí do papo com o Leonardo, e, obviamente, pela organização do evento, né, que eu sei que não é uma coisa simples. Então, que a gente possa fazer outros nos próximos anos, trazendo esses conteúdos de grande valor para os nossos clientes e para o mercado. Então, agradeço mais uma vez todos que participaram. Michele e Léo, obrigado. E vamos em frente para as próximas edições. Valeu, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Legal, Daniel, se eu puder só fazer uma observação, eu vou passar os links desses dashes que a gente criou aqui para esse momento, tá? Para essa apresentação. Eu vou passar, se você quiser disponibilizar para o pessoal que assistiu, enfim, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais, eles vão ter essa possibilidade. Show. Tá bom? Vai ser um prazer, vamos fazer isso sim, Léo, pode deixar. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço para todos. Tchau.